Olá, Praxedes. Página 6, livro 7, questão 6. Essa questão é muito difícil, Praxedes, muito difícil. Olha só, um estudante querendo medir a massa M de um bloco e não dispondo de uma balança, decidiu praticar o que aprendera na aula sobre cordas vibrantes. Para isso, fixou com um prego a extremidade A, aqui ó, fixou A, pendurou um corpo de massa desconhecida M, depois de passar o fio por uma polia B. Então o fio está preso aqui, passa pela polia aqui, consequentemente vai ficar presa, né? Porque enrola aqui na polia. E na extremidade C ele colocou a massa M. E a distância AB é D. Essa distância aqui, AB, ele pode ajustar, ele pode tornar maior, menor, ok? Muito bem. Fazendo D igual a 1 metro, dedilhou a corda e ouviu um som cuja frequência era F. Então ele dedilhou aqui, ó, tocou aqui na corda, para essa distância, para a distância de 1 metro, percebeu que a frequência era F. Acostumado a afinar violão, o estudante então substituiu a massa M, ele vai trocar essa massa, por um pacote de açúcar de 1 kg. E ele vai fazer o mesmo experimento, vai dedilhar e variando a distância D até conseguir a mesma frequência F. Então a frequência para a distância 1, F. Para outra distância vai ser F também, segundo ele. E para essa outra, aí ele diz assim, até conseguir a mesma frequência ouvida anteriormente, o que ocorreu para uma distância de 0,25. Então, para uma distância de 0,25, ele tem a mesma frequência F. Pode-se afirmar que a massa M vale quanto? Como eu te falei anteriormente, muito difícil essa questão. Então, a gente vai partir do seguinte pressuposto. Bom, pelo que você estudou de cordas vibrantes, veja só, eu tenho a meu favor, veja, velocidade de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência, não é? Pronto, nós vimos isso aqui. Nós sabemos também que em uma corda vibrante, o comprimento de onda, lambda n, é igual, corda vibrante, 2 vezes o comprimento da corda, dividido pelo N, onde o N é o número do harmônico, primeiro harmônico, segundo, vimos isso aqui, em um dos vídeos. E como a corda está esticada, eu posso calcular a velocidade também, força de tração, os newtons, dividido pela densidade linear da corda. Pronto, eu tenho essa outra equação. Quando você vê o texto, ela é muito complicada, quando você vê o texto, você percebe que ele está falando sobre frequência, ele está falando sobre harmônico, que a pouco eu te mostro onde que ele fala aqui, ele está falando sobre força, tá? Então tudo isso aqui é passado. Que força? A peso. O objeto não está pendurado, então essa força de tração vai ser o peso do objeto que ele vai colocar aqui. Muito bem, então eu vou fazer uma fusão de fórmulas. Olha, Praxedes, eu vou fazer assim, vou fazer essa com essa. Então aqui, ó, vou substituir aqui. Então a velocidade vai ficar como? A velocidade vai ficar, no lugar de lambda eu coloco isso, 2Ls sobre N, ok? Vezes a frequência. Pronto. Aí eu cheguei a essa equaçãozinha aqui. Agora eu vou fazer a fusão dessa com essa aqui. Fazer a fusão dessas duas. Aí vai ficar, ó, no lugar do V, eu vou colocar isso aqui. Vai ficar 2Ls sobre N vezes F, tá vendo? É igual a raiz quadrada, força de tração, dividido pela densidade linear, tá vendo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu elevo ao quadrado, ambos os membros, e aí eu vou obter, ó, 2L ao quadrado vai ficar quanto? 4L ao quadrado, frequência ao quadrado, N ao quadrado, igual a força de tração, dividido pela densidade linear. E aí você pode isolar a força de tração. Se você isolar aqui a força de tração, vai ficar a força de tração é igual, ó, 4 vezes o comprimento da corda ao quadrado, vezes a frequência ao quadrado, vezes a densidade linear, dividido
N ao quadrado, o número do harmônico ao quadrado. Então eu consegui obter essa equação em função dessas grandezas, que vai facilitar a minha vida. Agora você percebe que aqui são duas situações. Eu vou chamar a primeira situação, ó, primeira situação. A primeira situação, o que ele impõe? Ele diz assim, olha, distância de 1, essa distância aqui dele, ó, essa distância B, é o comprimento da nossa corda esticada, ok? Então, seria o L. Na minha fórmula, o D, comprimento da corda, é o L. 1 metro. Nessa situação, a frequência é F. F minúsculo. Nessa situação, a massa pendurada é M. Pronto. E tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, que ele fala assim, cadê? Corda vibrante, depois tal, dedilhou e ouviu um som com uma frequência F. Ok, beleza. Então, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essas informações aqui para Praxedes. Vamos substituir aqui para ver o que vai acontecer. Então eu vou pegar essa fórmula e vou substituir esses dados. E aí você entende uma coisa. A força que está em jogo aqui é a força peso. E você sabe que o peso vai ser o quê? Vai ser massa vezes a gravidade, né? Então vamos lá. Massa M vezes a gravidade 10 vai dar a força. Igual 4 vezes L, o L é 1 ao quadrado, vezes a frequência ao quadrado, dl, densidade linear da corda, não sei quanto que é, e N ao quadrado, tá? Quando ele não fala no texto o harmônico, você pressupõe 1, tá? Quando ele não falar o harmônico, então aqui vai ser 1 ao quadrado. Então, isolando aqui o M vai ser igual a quanto? Vai ser 4 F ao quadrado vezes dl sobre 10. Pronto. Aí, Praxedes. Esse é o M, ok? Agora eu vou ter que fazer a segunda situação. A segunda situação, a distância L é quanto? 0,25, que ele falou, 0,25 metros. E a frequência? A frequência é F. E a massa é o saco de feijão, massa é 1 quilo. Pronto. Vamos fazer as nossas continhas agora? Vamos lá? Vamos fazer as nossas continhas, ver o que vai acontecer. Ver se eu consigo fazer com esse aqui. Veja bem. De novo, ó, força de tração vai ser o peso. A massa é 1, então vai ser 1 vezes 10. 4 vezes, o comprimento é 0,25. 0,25 ao quadrado. 0,25 ao quadrado é 0,25 vezes 0,25, que eu acho que fica melhor. Assim. Frequência é F ao quadrado, densidade linear, fechado. Sobre, o harmônico vai ser 1 ao quadrado, ok? Então, agora você pode fazer o seguinte, você pode fazer, ó, 4 vezes 0,25, aqui vai dar 1. Aí vai ficar quanto? Vai ficar 10 igual 0,25 F ao quadrado dl sobre 1. Não, igual a 10, né? Igual a 10 já faz direto. Então, passa esse 0,25 para cá, vai ficar frequência ao quadrado dl é igual a 10 dividido por 0,25, vai dar 40. Pronto. Agora eu posso trazer para cá, como ele quer saber a massa M, M é igual a 4 vezes F ao quadrado dl. Ó, F ao quadrado, esse é o Fzinho, viu, Praxedes? Eu terminei colocando o Fzão, esse aqui é o Fzinho. Fzinho, frequência, Fzinho ao quadrado, Fzinho ao quadrado, Fzinho ao quadrado, tá? Fzinho,
que é a nossa frequência. Então vai ser 4 vezes Fzinho ao quadrado vezes DL. Ó, Fzinho ao quadrado vezes D, DL, não é? Ok? Vai ser igual a quanto? 4 vezes 40, ó. 40, ó. Sobre 10. Corta, corta. Vai dar 16 quilogramas. Portanto, questão 6, 16 da letra D. Fechado?